Tenho certeza que esta mensagem é o que você precisa ouvir hoje. Mantenha sua luz viva. Não deixe a luz que existe dentro de você se apagar. O mundo pode ser duro, os dias podem ser difíceis, mas essa chama que brilha em sua alma é o que te faz único, o que te dá força para continuar, mesmo quando tudo parece desmoronar. Essa luz é sua essência, sua verdade, sua fé. Ela ilumina o seu caminho e também o de quem está ao seu redor. Nos momentos de incerteza, lembre-se de que é essa luz que te guia, que te faz seguir em frente, que te lembra do seu propósito. Não permita que os desafios da vida apaguem essa chama. Alimente-a com esperança, com amor, com a certeza de que dias melhores virão. Quando tudo parecer escuro, lembre-se que você é capaz de brilhar, mesmo nas noites mais escuras. Mantenha sua luz viva, porque o mundo precisa do seu brilho, e você merece viver a plenitude de quem realmente é.